E aí, pessoal, beleza? Então, nessa videoaula, a gente vai estar iniciando agora o formulário para cadastrar as carnes que serão utilizadas no churrasco. Bom, então, da mesma forma que a gente fez com as bebidas, vou pegar um painel, vou colocar nesse painel tabulado, então ter os dados de churrasco, convidados, bebidas e agora as carnes. Então, F2 do painel, mudei o nome dele. Aqui eu vou colocar 3 labels também. Então, 1, 2, 3. Vou colocar 2 campos formatados. Vou colocar uma caixa de combinação. Vou colocar uma tabela. E vou colocar os botões para adicionar e para remover, como a gente tinha feito antes. Então, F2, remover. F2, adicionar. Já vou pôr as imagens aqui também para ficar padronizado. Então, imagem. Salvar. Add, remover. A imagem. De cancelar. E aqui a imagem para remover. Então, ícone. Imagens. Salvar. Ok. Muito bem. Opa, volta aqui. Beleza. Só fazer uns ajustes. Bom, aqui então a gente vai ter a carne. Aqui a gente vai ter a quantidade de... Opa! Aqui a gente vai ter a quantidade de carne. E aqui o preço da carne. Então, preço. Vou pegar esses dois campos formatados, vou selecionar eles, vou lá em propriedades, apago os textos, vou selecionar a quantidade, vou lá na formatação da quantidade, vou passar ele para número, o preço, vou mudar a formatação dele para moeda. E aí, beleza. Essa tabela vai ter que estar vinculado com essa tabela principal, a tabela de churrasco. Então, vou clicar nela, botão direito, conteúdo da tabela, vinculado com a Master Table. Master Table. Expressão de vinculação, elemento selecionado, carne utilizada. Clique em fechar. Venho aqui em colunas, vou adicionar as colunas. Então, a primeira coluna é o ID da carne utilizada. Segunda coluna, vou pôr o nome da carne. Terceira coluna, vou pôr a quantidade. Quarta coluna, preço do item.
E a última coluna, preço total do item. Beleza. Então aqui já vamos mudar os títulos das colunas, código, a carne, a quantidade, o preço, unitário, valor unitário, e aqui o valor total. Beleza, clique em fechar. E aí nós temos a tabela já com as colunas das carnes que foram utilizadas nesse churrasco. Neste campo aqui a gente vai mostrar todas as carnes que estão cadastradas, para a pessoa poder selecionar uma carne para adicionar ao churrasco. Então, a gente vai em paleta, a gente tem que fazer uma consulta, vou clicar em consulta, adicionar um componente, e vou adicionar o resultado da consulta, outro componente. Adicionei os dois, vou lá em navegação, esse é o Carry 3, que é o último que eu adicionei. Vou lá em propriedades e vou fazer a consulta. Select C from carne C. E seleciono o Entity Manager. Perfeito. Vamos lá na lista 3. Na lista 3 eu vou selecionar o Carry 3, marca como observável, código, parâmetro do tipo, model.carne. Beleza. Na classe carne, a gente tem que ter um método toString para converter o nome dela certinho. Eu vou abrir aqui ó, a classe carne. O toString dela está view.carne, mostrando o ID. Eu vou colocar só o atributo nome da carne. Beleza. E agora a gente vai lá em churrascos e executa o formulário para ver. Então, abri o formulário de carne. Esse formulário aqui também, a aba de carne vai ter que estar inabilitada, depois a gente faz isso. Então, só a hora que eu selecionar um elemento aqui, ele pode estar abrindo essa janela para a gente. Vou selecionar, por exemplo, o churrasco número 1. Vou lá em carnes, está aqui, código, carne, quantidade, valor unitário, valor total. E a gente não vinculou ainda aqui a caixa de combinação. Vamos vincular a caixa de combinação. Fechei lá, já tenho aqui a lista 3 com o resultado de todas as carnes cadastradas. Clico na caixa de combinação, botão direito, vincular elementos. Vamos vincular com a lista 3 e aqui vai ficar nulo. Eu dou um OK e vamos executar novamente. Beleza. Então lá, a picanha e a maminha. Jóia. Eu vou fechar isso daqui. Vamos pegar e aproveitar. Ó. Então, a hora que abre o formulário, essa aba já tem que estar fechada, inabilitada. Então, vamos no construtor. Construtor da classe. Então, a aba 1, 2 e a aba 3 tem que estar inabilitada. Lá no cancelar, a aba 3 também tem que estar inabilitada. E mais para baixo, na tabela, então a gente vai pegar, setar a aba 3 como verdadeiro, se a pessoa clicar em cima. E se ela não selecionar nenhuma coluna, a gente coloca como falso a aba 3. Então, vamos executar novamente. Jóia, então está tudo inabilitado. Se eu selecionar um churrasco, habilita. Vou lá, clico em carnes e aqui está os nossos
nosso formulário para cadastrar carne. Perfeito. Vou fechar. Cancelar aqui alguns processos que estão em execução. Muito bem. Aqui eu vou usar uma abordagem um pouco diferente para cadastrar as carnes. Então, as bebidas a gente fez de um jeito, a carne eu vou mostrar de uma outra forma, um pouco diferente. Para isso, eu vou vir aqui em carne e a gente vai fazer o mesmo que o NetBeans fez nessas classes, por exemplo, convidado, que ele pegou e criou esse suporte de alteração da propriedade. Então, ele colocou lá em todos os métodos set, ele pegou o valor antigo que o atributo tinha e chamou esse método aqui, ó, FirePropertyChange, para que toda vez que tivesse alguma alteração, o swing pudesse renderizar ou mostrar esses dados nas caixinhas, nos componentes dele. Bom, isso daqui eu vou fazer na classe que a gente criou manualmente, carne utilizada. Então, meus métodos set quantidade, setD, set preço item, set churrasco, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que o NetBeans fez. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar esse atributo aqui, ó, Private Property Change Support. E junto com ele colocar esses dois métodos, Add Property Change Listing e Remove Property Change Listing. Bom, se você não tiver isso daqui, para poder copiar para o outro lado, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, clico com o botão direito, inserir código, seleciono aqui, ó, adicionar uma propriedade, vou desmarcar esse gerar JavaDoc, então ele vai criar uma propriedade para minha string, getString, setString, e vou clicar aqui, ó, gerar suporte à alteração da propriedade. Então é isso que a gente precisa, private transiente final e add property change, remove property change. Esse resto aqui para cima a gente não precisa. Então eu copio isso daqui, colo no meu código, ou dou um OK, então ele vai criar tudo isso daqui, e esse pedaço a gente não quer. Então, vou dar um delete nele. Isso daqui é um atributo. Então, o JPA vai tentar armazenar isso no banco. E esse atributo não pode ser armazenado no banco. Isso daqui é só para a gente estar manipulando a nossa classe Java. Então, para ele não ser salvo no banco, a gente vai colocar que ele é um atributo volátil, que ele é transiente. Então, transiente, ele não é armazenado no banco. Então, isso daqui ele já é ignorado, esse atributo, pelo JPA. Eu vou colocar ele lá para cima, para todos os atributos ficarem no mesmo lugar. Então, eu recortei ele. Vou colar ele aqui na parte de cima, só para organização. Se quisesse deixar lá embaixo também não tinha nenhum problema. E agora a gente vai fazer as alterações aqui no set. Então, eu vou colocar esse atributo do tipo integer. Então, vou criar uma nova variável integer, would id carne utilizada é igual a tis.id carne utilizada. E aí eu chamo property change support .fire property change. Aqui eu vou passar o nome da minha propriedade, que é o id carne utilizada, o valor antigo e o valor novo. Aqui, integer. Beleza, então a gente sempre vai fazer isso. Pega o valor antigo e chama o property change passando o nome do atributo que tem aqui em cima, o valor da variável antiga e o valor da variável nova. Em todos os métodos do tipo set. Então set quantidade, isso aqui é do tipo float. Então float old quantidade é igual a tis quantidade. E aqui property change support .fire property change quantidade ou de quantidade e valor da nova quantidade. O set preço item é a mesma coisa. Então big decimal ou de preço item é igual a tis.preço item
property change support, ponto, file property change, nome da minha propriedade, preço item, nome da variável antiga é o de preço item e o da variável nova é o preço item. Set churrasco, então churrasco C, ou de churrasco é igual a x.churrasco, property change support, ponto, file property change, e aqui eu vou dar o nome da minha propriedade, o nome da variável nova e o nome da variável antiga. Mesma coisa para set carne, o de carne é igual a x.carne, property change support, ponto, file property change, e aqui a gente vai passar o valor da propriedade, que é carne, o valor da variável nova também é carne, e o valor da variável antiga. Beleza, get total. Esse get preço total a gente fez para poder obter o preço total das carnes, então a quantidade vezes o preço do item. Tanto a quantidade quanto o preço do item, se não forem informados, eles podem ter valores nulos, e a hora que eu for obter esse preço total pode gerar um erro. Então eu vou fazer aqui um if, assim, ó. Se o preço item não tiver valor ainda, então não tiver cadastrado, ele for igual a nulo, ou se a quantidade for igual a nulo, ou seja, se qualquer um dos dois atributos for nulo, eu não tenho como fazer cálculo, então eu vou retornar 0. 0f por causa de ser float. Bom, se não for, se os dois atributos tiverem valor, então eu posso calcular o valor deles normalmente. E aí a gente termina essa classe de carne utilizada. Bom, feito isso daqui, a gente vai voltar lá para o JK de churrasco. Tá travando. Vamos lá, abre. Você está gravando ainda? Tá, vamos lá. Bom, então aqui no botão adicionar, vou dar 2 cliques e vou fazer o seguinte, preciso saber quem que é o churrasco. Então, int linha selecionada é igual a tabela do churrasco ponto get selected row. Então, pego a linha que está selecionada. Vou pegar o churrasco agora. Então, churrasco é igual a minha lista que armazena o churrasco ponto get linha selecionada. Muito bem. Agora eu tenho aqui a variável que é a linha selecionada. Vou criar uma variável da carne utilizada. Então, carne utilizada. Carne utilizada. Carne utilizada igual a new carne utilizada. Criei a carne utilizada, vou adicionar essa carne no churrasco. Então, churrasco, ponto, add carne utilizada, e a bebida é add carne. Bom, e carne utilizada, ponto, set churrasco. Foi utilizada neste churrasco carne. Vou mandar persistir, entity manager, ponto, persist. Vou e adiciono a carne utilizada. E vou mandar atualizar a tabela. Atualiza a tabela convidado. Vou passar a linha selecionada aqui, para garantir que vai haver atualização.
E vou mandar selecionar a última linha da tabela agora. Então, a minha aqui, ó, int linha é igual a churrasco ponto size of de carnes utilizadas. Quantas carnes utilizadas eu tenho cadastradas? Menos uma, porque começa a contar do zero. Vem minha JTable 3, que tem as carnes que estão sendo utilizadas no churrasco. Ponto set row select o intervalo. Vou selecionar a linha e vou mandar ele fazer um scroll, rolar a barra de rolagem se tiver várias. Então, JTable3 ponto scroll rect visible JTable3 ponto get cell rect linha 0 true. Beleza. Então, esse código aqui para adicionar. Vou clicar aqui em executar. Beleza. Vou selecionar aqui um churrasco, a carne utilizada, não tem nenhum. Vou clicar em novo. Então ele veio e criou uma linha aqui para mim na carne utilizada. Beleza? Agora eu vou vincular esses campos com essa tabela. Vamos lá. Vou fechar o formulário. O primeiro campo que eu vou fazer vinculação é o campo da carne, esse de combo. Eu vou clicar com o botão direito, vincular, selected elemento. Então eu quero vincular com a tabela 3, JTable3. E com quem que eu vou vincular? Com a linha selecionada, a carne. Então agora é a pasta inteira, não é nenhum elemento da pasta, certo? É com o objeto carne. Vou dar um OK. E aí vamos voltar lá e executar novamente. Então executar arquivo. Ótimo. Então vou selecionar aqui novamente, vou lá em carne. Vou clicar em adicionar, ele vai criar uma linha para mim. Venho aqui e seleciono picanha. Então, automaticamente ele já vai preencher para mim a picanha aqui. Agora tem que pegar e selecionar a quantidade e o preço. Muito bem. A quantidade, ela já vai ser, e o preço vai ser um pouco complicado de mexer com eles, porque são de tipos diferentes. Então a gente vai ter que manipular eles meio que manualmente. Eu vou clicar aqui em cancelar, ele vai limpar isso para mim. Vou lá de novo, então é a mesma coisa que não tivesse nada. Vou pegar e já fazer aqui a configuração para que quando esses campos só possam estar habilitados se houver uma linha selecionada, conforme acontece nesse daqui, certo? Então vamos lá, vou fechar. Então, esse campo só pode estar habilitado se houver uma linha na tabela 3 selecionada. Então, vou em propriedades, vinculação, enable, clico nos 3 pontinhos. Então, ele vai estar habilitado se a tabela 3, propriedade aqui, expressão de vinculação selected element. Vou dar um OK aqui, se isso daqui for diferente de null. Então, se isso for diferente de null, ele vai estar habilitado. Então, vou copiar isso para os outros campos. Então, para quantidade é a mesma coisa. Vou lá em propriedades, propriedades enable, vou colar aquele código que a gente acabou de fazer. Vou no preço também. Vou colar isso que a gente acabou de fazer. E vou no cancel, remover. E vou colar isso também. Beleza, então tudo inabilitado.
Vamos fazer um teste aqui. Executar arquivo. Beleza, inabilitado. Vou selecionar churrasco 2. Vou lá em carnes. Tudo inabilitado, não posso selecionar nada. Adiciono a nova carne. E aí eu já posso selecionar aqui e digitar os valores nos campos. Também posso remover. Bom, vou dar uma paradinha nessa aula por aqui. Na próxima aula a gente já vai trabalhar com esses campos para que quando eu digite os valores aqui, esses valores sejam repassados para a tabela aqui. Então até a próxima.